Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pet Skin Talks. Hoje a gente vai fazer uma experiência, né? Vamos ter uma experiência super diferente. Hoje eu não terei aqui um colega médico veterinário como nos outros episódios. Hoje eu trouxe aqui a doutora Ana Paula Azevedo. Ela é psicóloga e a gente vai falar conversar um pouquinho sobre a mente humana. Exatamente. Sobre os desafios, sobre os tormentos que muitos nós, profissionais da área de saúde, enfrentamos diariamente. Seja pela depressão, seja pelo burnout, seja pelo luto, pela perda dos nossos pacientes. Incrivelmente, nós temos uma infinidade de enfermidades que podem atormentar nossa mente. E isso precisa de cuidados especiais. E por isso, eu trouxe essa psicóloga hoje aqui para conversar um pouquinho com a gente, com você, médico veterinário, com você, estudante de medicina veterinária, para ajudar a passar por esses processos, caso você esteja enfrentando. E como você pode se cuidar para exatamente não passar por nenhum tipo de enfermidade como essas, que cada vez mais vem crescendo, não só na área da medicina veterinária, mas em toda a área da humanidade, digamos assim. Eu acho que a depressão é um problema que vem atingindo a todos, então é muito importante a gente debater sobre isso, principalmente nós que trabalhamos na área de saúde. E outra coisa importante, quando eu coloquei a caixinha lá de sugestões no meu Instagram, perguntando que tema gostariam de ver aqui no meu podcast, e várias vezes votaram na psicologia para falar sobre síndrome de Burnout, depressão. Então, por isso, eu trouxe hoje doutora Ana Paula. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Que bom que você aceitou meu convite. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por abrir esse espaço para trazer essa temática que é tão importante. Eu costumo dizer que a depressão, o burnout e tantos outros assuntos, né, de cunho emocional, mental, ele precisa de espaços como esse para que as pessoas possam se sentir orientadas, né, para que possam conhecer o que elas têm, às vezes não sabem, e o melhor, como tratar. Então, eu agradeço demais o espaço, estou aqui à disposição sua, do seu público, para a gente desmistificar muita coisa, trazer orientações. Estou aqui para tirar todas as dúvidas possíveis e é só você perguntar que eu fico aqui à disposição. Pois é, pessoal. Então, para vocês que estão assistindo a gente, podem interagir através do chat. Mande sua pergunta, mande sua dúvida ou até mesmo sua sugestão, que nós e nossa equipe estaremos respondendo pelo chat. Não vamos interromper aqui a nosso bate-papo, mas vamos digitando para vocês, a gente vai falando, nossa equipe está aqui e vai respondendo toda e qualquer dúvida que venha surgir durante o nosso bate-papo, ou até mesmo que você já tenha essas dúvidas, tá bom? Então vamos começar aqui a conversar com a Ana Paula. Antes dela entrar, digamos assim, nos assuntos mais específicos, a gente falou aqui em burnout, em depressão. Antes da gente começar, eu queria que você explicasse, Ana Paula, a diferença entre a síndrome de burnout e a depressão, para a gente poder falar depois de cada uma delas. Certo. Bem, quando se fala de transtorno depressivo, né, a depressão é um transtorno que vem afetar a nossa mente, um distúrbio mental que altera a química neural. Quando a gente fala de transtorno, é uma via de adoecimento. Quando a gente fala de síndrome de Burnout, é uma outra via. Qual é a diferença? A síndrome, ela não tem uma conotação específica do que veio causar. Não tem algo único que causa aquela síndrome, aquele problema. Então, a síndrome de Burnout são vários fatores que geram esse tipo de adoecimento. O transtorno em si, e aí falando do transtorno depressivo, ele tem sim uma causa estudada. Então, a gente tem realmente um caminho, um viés ali que já é cientificamente descoberto. É um distúrbio mental, é uma alteração química do nosso cérebro, enquanto a síndrome de Burnout são distúrbios que acontecem emocionalmente nesse sujeito, nesse homem ou nessa mulher, que vem proveniente ali do ambiente que ele está, né? Um ambiente que não é saudável. Então, basicamente seria isso. Certo. E aí, qualquer pessoa pode sofrer de depressão? Qualquer pessoa. Todos nós estamos sempre suscetíveis, né, a ter sim a depressão. As pessoas acreditam ainda e trazem
vamos dizer assim, um conceito, né, ainda muito errado sobre a depressão. É preciso entender que a depressão é uma doença, né, é um adoecimento. Assim como nós temos qualquer outro tipo de adoecimento, a nossa mente também ela pode adoecer. Então, a depressão ela pode afetar jovens, adultos, idosos e qualquer pessoa, não importa, classe, meio social, qualquer pessoa pode ser acometida, sim, pelo processo depressivo, que é muito conhecido como a depressão maior, que é aquela depressão que todos conhecem, né? Que é aquele estado emocional muito abatido, muito deprimido, mas existem outros tipos também de depressão que pode ser também vivenciado. Então, explica aí um pouquinho, quais são esses tipos de depressão, Ana Paula, que existem? Então, a depressão sendo esse adoecimento que mexe com essa química neural. Então, entendendo que o nosso cérebro, ele funciona através de uma química, né? Por isso que a depressão ela precisa ser tratada, né, com processo terapêutico, que é a psicoterapia, e medicamentoso, também, né? Porque a medicação ela vai entrar aí para ajustar essa química neural para que o paciente possa estar mais regulado emocionalmente e aí ele consiga caminhar no processo terapêutico. E quais são os tipos de depressão que a gente pode citar aqui, né? A gente vai falar um pouco mais da depressão maior, que é a mais comum. Então, temos a depressão maior, temos a distimia, que é uma depressão leve, né? Temos também o processo que é conhecido da depressão pós-parto, não é isso? Que a mulher passa. Temos também a depressão ansiosa, que ela vem ali com o processo depressivo, né? Um processo bem deprimido e ansiedade ali em conjunto. E temos também a depressão psicótica, que é a mais grave, né? Onde tem ali, além de todo o processo da sintomatologia da depressão, vem acometido também por alucinações e delírios. Então, ela é a mais grave. Não é tão comum, mas existe sim. A depressão mais grave ainda tem um ranking, vamos dizer assim, maior hoje em dia, né? Prevalece. Para você entrar em surto psicótico, você precisa estar em depressão ou não? Não necessariamente, né? Vamos dizer que existe aí uma genética, existem fatores externos que podem sim ativar, né? São gatilhos que podem ativar e você, de repente, ter sim um processo de delírio, né? Também é possível. Não necessariamente estar no processo de depressão, mas é muito mais incomum, vamos dizer assim. Ana Paula, e assim, quais são os sintomas para a gente começar a pensar, ai meu Deus, será que eu estou em depressão? Existem alguns sintomas clássicos que a família pode observar ou que até mesmo nós podemos observar que a gente está entrando num processo desse de depressão? Sim. A depressão, ela vem geralmente, Cris, acompanhada de um processo o qual a gente precisa estar sempre atento. Primeiro, vamos destacar aqui os sintomas mais comuns, né? Porque são vários e cada pessoa ela pode apresentar sintomas diferentes. Não é necessariamente, não se tem necessariamente todos os sintomas, mas existem aqueles mais comuns que a gente vai observando no acompanhamento clínico. Então, a depressão maior, ela vem ali acometida de um processo deprimido muito intenso, né? Onde você perde totalmente o desejo, né? Pelas realizações corriqueiras do seu dia a dia. Algo muito simples que você realiza, quando o processo ele vai se instalando, você vai perdendo aos poucos. O desejo de realizar atividades de casa, atividades simples do trabalho, então essa produtividade do dia vai caindo. Esse humor ele vai ficando mais deprimido, você vai ficando mais triste, mais abatido, isso vai agravando cada vez mais. Vai também sentindo que a sua concentração, ela já não é a mesma. Tem um processo de insônia, que é muito forte, muito constante. Além também que a gente pode citar perda e ganho de peso. Aí depende muito de cada paciente, paciente que perde, paciente que ganha. Então, são sintomas que a gente está sempre ali bem atento. Além da irritabilidade, além dessa tristeza profunda, um choro muito frequente. Então, são sintomas clássicos que acende ali um sinalzinho de alerta quando o paciente chega, né, e vem apresentando essa sintomatologia. Lógico que a gente precisa investigar, porque nem tudo também é depressão. Mas a frequência, a intensidade desses sintomas nos leva ali a acender realmente uma luzinha e investigar e acompanhar melhor esse paciente. Pois é, eu perguntei isso porque eu acho que você já com certeza deve atender isso frequentemente, mas a gente vê às vezes casos de pessoas que são extremamente extrovertidas, felizes, e de repente a gente descobre que aquela pessoa está em depressão ou que de repente até
cometeu um suicídio. E a gente, como aquela pessoa aparentava estar tão bem, né? Então, assim, tá aquele sorriso por fora, mas por dentro, né? Então, me explique aí um pouquinho disso, porque realmente não tem como prever, né? Exatamente, porque quando tem esses sinais que você falou aí, a gente começa a ver que tá tendo um adoecimento. Às vezes a própria pessoa reconhece que precisa de ajuda, às vezes o familiar que está próximo reconhece, mas no caso desse que a pessoa não demonstra, né? Como é que a gente vai ajudar numa situação dessa? Mesmo nesses sintomas clássicos, Cris, ainda existe, vamos dizer, uma negligência. Entenda que quando você está ali, às vezes, de um processo mais deprimido, né? O seu humor, ele está mais deprimido, você não é a mesma pessoa. Muitas vezes, até a sua rede de apoio, as pessoas que estão ali próximas do trabalho, de casa, elas não entendem, não compreendem. E você é julgado, né? Você está com frescura, você hoje está mal. E começa a falar mal de você. E você se sente totalmente coagida a falar dos seus sentimentos. Porque, nossa, eu não estou bem, eu estou dizendo que eu não estou bem, que eu não quero falar, que eu não quero conversar, que eu não quero sair. E ninguém me entende. Então, qual é a tendência? A pessoa se isolar cada vez mais. E aí, dentro desse processo, como eu falei, são vários tipos de depressão. Existe também a bipolaridade, não é? A bipolaridade acontece isso no processo da mania, que é euforia, né? Aqui a pessoa está super alegre, super feliz, é animado, motivado, só que é uma euforia muito grande, muito alta, que foge da sua normalidade. E aí, de uma hora para outra, você simplesmente se sente totalmente abatido, deprimido, e não quer conversar, não quer mais falar. Então, essa oscilação do humor, da euforia, para o processo deprimido, ela também é depressão. Então, a gente precisa estar atento. Como é que essa pessoa, dentro da sua normalidade, ela está fugindo? De uma hora para outra, ela está tão eufórica, tão alegre, e às vezes não tem um fator novo, real, né? Simplesmente ela amanhece diferente. Então, essas mudanças, né, de comportamento, de sentimentos, de humor, precisam também ser compreendidas. Por isso que o profissional é importante, porque quando você entende que você está diferente, eu me sinto diferente, eu não sei o que está acontecendo comigo, e você vai para um acompanhamento, existe toda a anamnese, todo o processo clínico para compreender como isso está acontecendo. Porque no olhar do senso comum, às vezes as pessoas confundem, né? Não entendo como você está tão alegre, depois você está tão triste. Então, você é muito inconstante e começa a criticar. Mais uma vez vem a crítica, né? Verdade. E aí, essa crítica também leva a um abatimento muito grande. Essa pessoa não é validada nos seus sentimentos, ela não se sente compreendida, né? E isso pode também levar a um processo suicida, a um pensamento suicida. Ninguém me entende, ninguém me compreende. O que eu sinto é real, mas ninguém consegue entender o que eu sinto. E aí, muitas vezes, deixa de tratar um processo no início e esse processo vai se agravando. E aí, quando chega para a clínica, a gente chega num nível de depressão muito grande, muito alto, que é a depressão grave. E aí, o tratamento, ele é muito mais específico e muito mais demorado. Então, é preciso ter muito cuidado com o que você diz, com os sentimentos de outras pessoas. Quando alguém disser para você, não estou bem, procure entender, né? Procure perguntar o que não te faz bem, o que você está sentindo, como é que eu posso te ajudar. Vamos evitar falas, né, críticas, desmotivar essa pessoa, mas sim acolher. Eu acho que o processo depressivo, ele precisa ser entendido realmente como adoecimento, e não frescura, não falta de Deus, mas simplesmente muito isso, exatamente essas falas aí que você falou, falta de Deus e frescura. Isso, as pessoas não entendem que é um adoecimento. Acha que é falta de fé, falta de Deus, falta de coragem, de ânimo, e começam a falar o quê? Se eu fosse você, eu faria diferente. Isso também é uma fala que também desmotiva e que aumenta esse sentimento depressivo, porque ela olha para outra pessoa e diz, ela consegue, mas eu não consigo. Então, eu sou incapaz. Então, vem aí todo um processo deprimido sendo validado e não reestruturado, reorganizado quimicamente, mas validado, você está cada vez mais nesse processo de queda. Ana Paula, e aquelas pessoas que acham que não precisam, que a família está ali do lado e diz, você precisa ir num psicólogo, você precisa ir num psiquiatra, e a pessoa vai, tipo, empurrando com a barriga, e às vezes até ela mesma diz, eu não sou louca, porque tinha antigamente, né, falavam que só ia no psicólogo ou a um psiquiatra quem era louco, né? Gente, todo mundo precisa, tá? Todos nós precisamos de acompanhamento. Perfeito. Então, é importante, assim,
como orientar essa pessoa? Porque, assim, às vezes a família toda está percebendo e ela não vê que ela precisa desse cuidado, que ela precisa de ajuda. Às vezes, só uma conversa, só uma orientação para ela ter uma melhor conduta na sua vida profissional, pessoal, né? Às vezes, isso faz uma diferença gigantesca, né? Então, como é que a gente faz? Se tem aquele familiar da gente que a gente precisa e ele não aceita? É muito comum, né? Como eu falei, é comum quando você está no processo de adoecimento de cunho emocional, as pessoas não compreenderem e não entenderem. Infelizmente, ainda existe todo um processo de desconhecimento, né? Do tratamento, do profissional da psicologia, da psiquiatria, que são os profissionais responsáveis pela estruturação química neural, que é o psiquiatra, pelo acompanhamento e desenvolvimento, resgate da saúde emocional, que é o psicólogo. Então, quando você diz, eu estou bem, não estando, para não ir buscar o acompanhamento, ou você escuta de um familiar ou de um amigo, isso é frescura, não precisa ir para o psiquiatra, não precisa ir para o psicólogo, na verdade você não tem conhecimento do que é essa doença, né, que esse seu colega está ali atravessando. Então é preciso ter conhecimento de que enquanto uma doença precisa de um profissional qualificado para tratar. E muitas pessoas ainda, infelizmente, trazem essa ideia de que eu não sou louco, né? Eu não preciso conversar com ninguém sobre o que eu sinto, eu não vou falar para ninguém que posso ir a um psicólogo. Às vezes você vai e diz, eu não quero que ninguém saiba, né? Existe isso também. Então, vamos acabar com isso, porque a realidade estamos num mundo de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, de pessoas desenvolvendo tantos transtornos, e precisamos entender que cada vez mais o profissional da psicologia, da psiquiatria, ele precisa de espaço e precisa que você compreenda que ele está ali para lhe ajudar. Diferente de um amigo. Qual a diferença do psicólogo para um amigo, né? Seria interessante em trazer isso para cá para o podcast. Eu escuto muito pacientes minhas falando, eu demorei tanto tempo para vir, né? Eu me arrependo tanto, eu conversava tanto com os meus amigos, mas não é a mesma coisa. Quando eles passam pelo processo, eles começam a entender o que é o processo terapêutico, qual o papel desse processo terapêutico e ver toda a diferença e toda a mudança que eles conseguem atingir naquele adoecimento, o processo de tratamento, de acompanhamento, minimizando aqueles sintomas desconfortáveis, seja da depressão, do burnout e tantos outros, né, transtornos que a gente está ali tratando. Então, entender de que se você é amigo, se você é familiar, Cris, você entende que tem alguém ali que está apresentando algum sintoma diferente da normalidade, que você percebe que ele está se sentindo mais triste, mais deprimido, ou muito ansioso, ou muito eufórico, ele está fugindo da normalidade dele, procure conversar, procure acolher. Esse é o primeiro ponto. E depois disso, de acolher, não julgue, né? Não critique o que ele sente, mas para ajudar, encaminhe, conduza ele a esse profissional, busque ajuda qualificada. Enquanto amigo, eu estou aqui para te ouvir, para te ajudar. Mas é uma doença, então busque o profissional para que você se sinta bem, para que você possa resgatar o seu bem-estar. Isso é o melhor que você pode fazer, ouvir, validar os sentimentos, né, que ele ou ela está vivendo ali e conduzir a um tratamento com um profissional. Ana Paula, e qual o momento de você, por exemplo, quando está com seus pacientes, você percebe que ele precisa também de um acompanhamento médico, precisa passar para um psiquiatra, que só o seu auxílio, só a sua terapia não está dando conta daquilo ali? Existem essas situações? Sim. Enquanto profissional da saúde, nós temos o dever, né, e nós estudamos para isso também, de acompanhar clinicamente cada paciente. E dentro desse acompanhamento clínico, nós vamos observando a necessidade da intervenção medicamentosa. Então, o psicólogo, ele não é médico, ele é um profissional especializado na saúde emocional, na saúde mental do ser humano. Ele estuda, ele trata, ele acompanha esse paciente. Mas o psiquiatra, ele é o médico, né? É o médico responsável pela medicação, pelo acompanhamento medicamentoso, por regular essa química. Como eu falei, o nosso cérebro, ele trabalha com química. Então, existe um processo ali, eu vou tentar aqui simplificar. Dentro do nosso cérebro existe essa química, são os neurotransmissores, faz toda a comunicação, né? O sistema nervoso ali central, eles vão se comunicando.
e existe uma fenda. Quando chegam 2 neurotransmissores, então eles vão ali se comunicando, só que entre eles existe uma passagem, essa fenda. E essa fenda ali, muitas vezes, os neurotransmissores necessários ao bem-estar, eles não estão organizados, vamos dizer assim, né? Eles estão desorganizados. E aí a queda do humor ela acontece no processo depressivo e em outros transtornos também. Então, na terapia a gente entende que o processo vai conseguir caminhar bem quando essa química neural for regulada. E isso só acontece através do processo medicamentoso, que é feito pelo psiquiatra. Então, entendendo que ele está atravessando um transtorno, seja qual for, e que ele não está conseguindo acompanhar o processo terapêutico, ele precisa estar regulado para compreender, para ter consciência do que ele tem, para entender o passo a passo que ele precisa realizar, entende, naquele processo, para que as orientações, as técnicas que a gente vai utilizar possam surtir efeito, ele precisa regular essa química. E aí a gente encaminha para o psiquiatra, porque ele vai também fazer a anamnese, o processo, muitas vezes tem um encaminhamento nosso, já diagnosticando, suspeitando, né, sugestivo de transtorno tal, transtorno X, e aí ele vai fazer o processo investigativo dele na consulta do psiquiatra e vai ver qual o melhor medicamento para aquele momento, né, para aquele paciente, e sabendo que ele já está em terapia. Então, sim, quando a gente entende que o paciente ele precisa da ajuda do recurso medicamentoso, a gente precisa encaminhar, conduzir. O que é interessante falar é que também existe uma certa resistência ao processo medicamentoso. Existe a resistência muitas vezes aí para a terapia. As pessoas têm medo de se viciar nos medicamentos, né? Isso. E aí, o que eu faço? Eu faço uma psicoeducação, que a gente chama. Como eu trabalho na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com a conscientização, com a orientação, com a educação do paciente. O que esse paciente tem? Então, você vai lá e você vai entender o que você tem, por quê, esses sintomas são provenientes de quê, e o que Deixa você vai cuidar. Deixa eu interromper aqui, Ana Paula. Do jeito que tem essa questão de você encaminhar, eu acredito que também deva ter do psiquiatra indicar para você. Sim. Porque eu acho que em algumas situações, talvez, a pessoa procure direto o médico, querendo um remedinho ali milagroso, e não vai procurar o suporte emocional do psicólogo para tentar ajudar, né, a passar por isso. Acho que as duas coisas são fundamentais juntas, né, para ter um melhor êxito do tratamento do paciente. Perfeito, Cris. Eu ia chegar lá, mas você já adiantou mais porque não esquece. Então, como a gente diz, esse paciente é encaminhado, mas existe uma resistência, né, ainda no processo medicamentoso. Então, eu faço todo esse acompanhamento de quê? De educar, dizendo que, olhe, no seu processo psicoterápico, você apresenta um transtorno tal, e aí, para que você possa evoluir, para que eu possa te ajudar e você consiga colocar em prática as ações, as mudanças necessárias para restaurar o seu bem-estar, é preciso do recurso medicamentoso. E aí você precisa passar pelo psiquiatra. Aí sempre vem, mas eu não quero. Aí vem um pensamento bem antigo, né? Vou ter dependência, vou ficar grogue, vou ficar sem conseguir fazer nada. Então, tudo isso vem à tona. E aí eu vou explicar, olha, hoje em dia, os processos medicamentosos, ele evoluiu muito. Então, não existe mais só aquelas medicações de taxa preta, né, que vicia realmente a longo tempo, ele traz realmente uma dependência. Hoje tem as taxas vermelhas, que são mais apropriadas para alguns casos, lógico, mas ainda existem alguns recursos que precisam ser a taxa preta. Mas existe ainda ansiolíticos que podem também ajudar. Aí nesse processo. E aí o médico psiquiatra é aquele que sabe qual é a medicação ideal para aquele momento. Então, ele vai entender se ele está no processo muito grave, se ele está leve, se ele precisa só de um pequeno auxílio. Quando ele está no processo psicoterápico, que a gente faz um encaminhamento, falando, dizendo como esse paciente se encontra, se a gente entende que ele está no processo grave, ou leve, ou moderado, então ele já tem um raio-x do profissional psicólogo. Mas quando ele vai direto para o psiquiatra, ele vai contar toda essa história, e aí ele também vai investigar e vai entender qual é a medicação. E ele vai passar essa medicação, e é importante dizer que a medicação não cura, não trata, ela auxilia, ela traz sim, ela vai regular essa química neural, né, que é essa fenda, ela vai trabalhar de forma normalizada, você vai se sentir bem, vai restaurar esse humor, mas isso por si só não vai trazer uma mudança de vida que essa pessoa precisa, para que ela possa não ficar dependente do remédio. Ela precisa mudar os pensamentos, que a gente chama pensamentos disfuncionais, automáticos, fazer novas escolhas de vida, novos hábitos, e tudo isso a gente trabalha na psicoterapia. Então, o processo medicamentoso, ele precisa ser realizado e
E é importante dizer que, uma vez que você vai para o psiquiatra, é preciso seguir as orientações corretamente. O que ocorre, às vezes, que também quando passa por mim, eu já falo sobre isso também, olha, siga corretamente, não mude, não tire, não interrompa. Por quê? Quando você vai iniciar o processo medicamentoso, você precisa de um tempo para que essa substância ela venha ativar, né? Ela venha fazer o processo que é de cunho dela mesmo. E existe aí um tempo, né, para esse nosso sistema nervoso absorver, né, e realizar o trabalho. Então é como se fosse uma grande área e que de repente você começa a tomar um medicamento X e ele fica ali como um guarda. Fica olhando, fica vigiando ali o espaço, vendo toda a mudança, né, todo o trabalho que está sendo realizado ali de forma desorganizada. E ele fica observando. E chega ali um momento que ele vai atuar. Ei, você vem pra cá, você passa agora aqui na feira, você vai ficar um pouquinho mais aqui. Entende? Que acontece com a serotonina, né? Que é o neurotransmissor do bem-estar. Então, ele segura mais a serotonina quando ele vai passar nessa fenda. Então, ele começa a organizar a química neural. Uma vez organizando isso, ele leva o quê? Geralmente 15 dias. 15 a 20 dias para fazer esse efeito. E o que acontece? Pode vir alguns efeitos colaterais, sim, que hoje são bem mais reduzidos, mas pode acontecer. E a pessoa, quando ela sente algum desconforto, ela para. No meio do processo adaptativo, ela para, não toma. E aí, não surte o efeito. Então, não deu certo, não funcionou, mas você tomou corretamente. Então, eu falo dos efeitos, eu falo que você fazer direitinho o processo, os 15 dias, que geralmente aqui, eu já deixo o paciente todo preparado, né, e digo, e vá lá e pergunte, né, o psiquiatra, pergunte a ele como é, veja se ele explica da mesma forma se ele diz, porque é dever dele também orientar e dizer, né, como é que esse remédio vai trabalhar, vai desenvolver, vai agir, né, para o paciente saia tranquilo. Então, demora 15 dias, mais ou menos, a fazer essa regulação, para que ele se sinta bem e comece a sentir os efeitos. Aí, ele chega para a psicoterapia, depois de 15 dias, já consegue dar andamento no processo, a gente vê que o humor ele já está diferente, a pessoa já está mais equilibrada. Aí significa, então, que eu não preciso da terapia? Não, muito pelo contrário. Você precisa agora que você regule essa química, mas que você não vai passar a sua vida inteira tomando uma medicação, a aprender a lidar com as suas emoções, com a sua vida, com as suas escolhas, com as pessoas que estão perto de você, com a sua família, com os seus amigos, com o mundo. Então, você vai aprender a lidar com tudo isso de forma natural. Então, o processo terapêutico é um processo que trabalha de dentro para fora. E a química neural é um processo que a gente vai trabalhando com a medicação, que é necessária em todos os transtornos. Então, as duas coisas juntas se completam, são necessárias. E existem muitos colegas aí da área da psiquiatria que fazem esse papel muito bem. Quando eles passam a medicação, eles já dizem, olha, procure um psicólogo, você precisa do processo terapêutico, assim como a gente também, enquanto psicólogo, que entende que ele precisa passar pelo colega psiquiatra, diz a necessidade que ele tem, diz a importância de ter esse processo ali realizado para que ele possa realmente se sentir bem, resgatar a sua qualidade de vida emocional. Então, é um trabalho em conjunto, né? Feliz o paciente que tem um psicólogo, um psiquiatra ali para chamar de seu, né? Com certeza. Ana Paula, e vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a síndrome de Burnout. Tá. Os médicos veterinários, hoje em dia, eles sofrem, a gente vê cada vez mais relatos que eles estão sofrendo tanto de depressão quanto de síndrome de Burnout. O que acontece muito na área da medicina veterinária. Nós sofremos uma pressão muito grande, né, de nós mesmos, né, como profissionais que estudamos, nos capacitamos e queremos dar cada vez mais o nosso melhor. Então, a gente já tem a nossa própria pressão, né? E aí, a gente sofre também com a pressão dos tutores, com a pressão dos donos das clínicas onde trabalhamos. E isso acontece principalmente com pessoas que dão plantão, né? Que recebem animais críticos, né? Em estado crítico de saúde. E aí, às vezes, até o tutor foi negligente em algumas situações, né? Deixou para levar o paciente quando já estava ruim, nas últimas. Às vezes o paciente vem a óbito e aquele tutor quer culpar alguém e na maioria das vezes acaba culpando o médico veterinário que atendeu, né? Então, isso acontece. Então, toda essa pressão que o médico veterinário enfrenta, falando também dos baixos salários, a baixa remuneração,
Quando a gente compara o valor de um plantão que um médico veterinário recebe para um médico humano, é surreal, né? Se a gente for falar, um médico veterinário recebe R$200 num plantão, e enquanto o médico recebe R$2.500, né? Então, além de tudo isso, tem toda essa pressão, tem esse desrespeito, que muitas vezes o médico veterinário não tem aquele respeito que um médico humano tem. A gente está lutando para cada vez mais impor nosso respeito, né? Cada vez mais a gente se capacita para se qualificar e tá cada vez mais mostrando o nosso valor, e isso é de extrema importância, mas realmente nós sofremos muito com tudo isso que eu falei. É muita pressão e às vezes o veterinário acaba se tornando desmotivado, triste, né? Muito trabalho, exatamente pelo salário ser baixo, acaba sobrecarregado, pegando muito plantão, atendendo em vários lugares, né? Então, isso aí eu acho que tem uma hora que a conta chega. Né? E aí, fale um pouquinho se isso pode levar a síndrome de Burnout ou uma depressão. Explica aqui um pouquinho pra gente. Pode sim, né? A depressão, quanto à síndrome de Burnout, elas tiveram uma crescente desde o ano passado até agora. Para você, eu estou me lembrando aqui de algo que a OMS, ela trouxe ano passado, 2023, Natal, a nossa cidade, ela é a primeira no ranking das cidades nordestinas com maior índice de depressão. Nossa. Então, isso é assustador. Se não me engano, 2023 foi 13,2%, Cris. Isso corresponde a 117 mil pessoas acometidas pela depressão. Então, um número muito alto para a nossa cidade. Então, veja aí que Natal está ganhando de todas as outras capitais nordestinas. Então, um número que assusta, é um número que precisa de políticas públicas, que precisa de cuidado, precisa a população, a sociedade compreender que isso é uma doença, que tem tratamento, enfim. Como o Burnout também, ele tem se destacado bastante. Por quê? A depressão, a gente fala sobre ela. Então, o Burnout, o que seria essa síndrome de Burnout, né? Muitas pessoas ainda não sabem o que significa. A síndrome, ela é nada mais, nada menos do que um esgotamento físico e mental. Você, enquanto profissional, vamos falar aqui dos veterinários, do médico veterinário. Então, enquanto profissional, por tudo isso que você trouxe, né? Ele se sente fisicamente esgotado, emocionalmente abatido. E a partir dessa realidade que ele vive, de quê? De exaustão, de uma meta muito grande, de uma exigência muito grande, uma autocobrança muito grande, de uma competitividade muito grande, ele começa a sofrer. Isso a longo prazo, lógico. Mas isso começa a trazer adoecimento para essa pessoa. Então, é um esgotamento físico. De tanto trabalhar em tantas clínicas, de tanto trabalhar em clínica, trabalhar em casa, trabalhar em hospitais, enfim. Eu começo a ter um esgotamento físico, eu me sinto cansado. E mesmo cansado, a pressão emocional é muito grande, porque se eu não fizer, eu não vou me destacar. Se eu não fizer, eu não vou conseguir pagar meus boletos, eu não vou ganhar dinheiro. Se eu não fizer, eu não vou estar, no meu nome não vai ser reconhecido. E outra, se eu não fizer, eu não vou ajudar o meu paciente. E isso que é importantíssimo. Eu falo isso porque é uma situação que eu me encaixo. Por exemplo, como eu atendo no meu consultório e eu faço atendimento volante em várias clínicas, tem vezes que eu atendo até à noite, né? Tem semanas que eu estou, assim, esgotada, né? Porque algum tutor sempre mandou mensagem: ai, doutora, não tem como encaixar para hoje, ele tá coçando muito. Ai, doutora, aí às vezes eu sei que vai entrar no final de semana, e como é que ele vai passar o final de semana inteiro sem se coçar, ou se coçando, só vou poder atendê-lo segunda, às vezes na segunda minha agenda tá cheia, e aí eu vou e abro aquela exceção e vou abrindo, e quando eu vejo eu tô trabalhando até 9, 10 horas da noite, né? Engulo a hora do almoço. Então, assim, eu já passei por momentos de estresse bem grande, e às vezes eu tento balancear, sabe? Às vezes eu tento abrir exceções. Como eu tô, digamos, na Zona Norte, então eu não venho para cá outro dia na semana, então eu atendo até mais tarde lá, porque eu não vou poder ir novamente. Então eu tento dar essa balanceada, mas não é sempre que eu faço isso. Eu tento, mas nem sempre é possível, porque a gente lida com saúde. E realmente
Aí chega aquela parte, meu paciente tá precisando de mim, né? Então, é onde entra o nosso amor pela profissão, né? Que muitas vezes nem é reconhecido. E é onde entra mais... Realmente é difícil o nosso trabalho. É difícil, eu entendo completamente. O amor profissional, quando a gente escolhe uma profissão, a gente não escolhe por acaso, né, Cris? Então, assim, eu entendo que para ser um médico veterinário, você precisa amar muito, né? Os pets, você precisa gostar do que você faz, assim como qualquer profissão. Mas é preciso compreender de que exceções são exceções. Não pode se virar uma rotina. Essa é a grande sacada. Exceções. Não deixe que isso se torne uma rotina. Porque se você adoecer, enquanto médica veterinária, como é que seus pacientes vão ficar? Quando você não puder atender mais ninguém. Então, é preciso equilibrar. Você falou aí em equilíbrio, né? Eu tento equilibrar. Ótimo. Não é que você vai sempre dizer não. Claro, há uma possibilidade, como você bem explicou, estou na Zona Norte, tem alguém aqui, eu só venho esse dia, então chegou um pouquinho a mais, eu vou conseguir, tudo bem. Mas entender que isso tem que ser uma exceção. Precisa ter um horário marcado, precisa cumprir o seu horário de trabalho, porque você pode vir sofrer sim do esgotamento físico. E a gente sente que esse esgotamento vai chegando, mas a gente vai protelando os cuidados, protelando. E é aquilo que acontece na clínica, lá no meu consultório. As pessoas chegam quando já estão num estado muito grave, quando poderiam ter vindo antes, e aí o processo é muito mais rápido, mais tranquilo. Então, eu digo muito, nós que somos da saúde precisamos de cuidados. Vocês, então, médicos veterinários, vocês são cuidadores, né? Amantes da profissão, mas lembre que você é humano, você também precisa respeitar os seus limites, você precisa respeitar o seu tempo de trabalho, precisa buscar ajuda, precisa desacelerar. Eu falo muito isso, desacelerar é preciso. Eu, enquanto psicóloga, procuro sempre desacelerar. Final de semana, para mim, é sagrado. Eu gosto de sair, de me retirar, de respirar, eu gosto muito da natureza, então, em família, então, amo estar com a minha família, então, eu saio para algum lugar, viajar, amo. Então, a forma que eu encontrei de desopilar, desestressar. Mas o que você pode fazer na sua realidade? Não, eu não posso viajar sempre. Mas o que você pode fazer? Sair no final de semana, passear. Eu digo a muitos pacientes, vai dar uma volta numa praça, vai chupar um picolé, um sorvete, vai fazer algo diferente. Aquilo muda a sua química, aquilo... Relaxa você, então não precisa fazer grandes coisas pequenininhas, mas bem feitas, sendo um processo de autocuidado constante, vai lhe promover saúde e você vai ser aquela médica veterinária ativa para cuidar bem dos seus pacientes, do que você ficar adoecida também e não conseguir dar conta daqueles que estão ali, que precisam de você. Então, exceções... são exceções, né? Não deixa que vire rotina. Então, tem muito cuidado. Quem cuida precisa de cuidados. Mãe... profissionais da saúde, os avós, aquelas pessoas que têm aquela característica, né, do cuidar do outro, precisam de cuidados também. A gente precisa desacelerar, reorganizar a rotina, entender dos seus sentimentos, dos sintomas, por que isso está me acometendo, como eu lido com isso, o que eu preciso mudar na minha rotina para que eu fique bem, para que eu mantenha bem, para que eu não adoeça, para que isso não venha trazer sintomas, né, ali, psicossomáticos. Então, são série de fatores que quando a saúde emocional ela é negligenciada, ela vai afetar a sua vida como um todo. Então, saúde emocional, ela vai contribuir para o seu bem-estar de vida ou não. Então, não negligencie. Procure equilibrar, procure se cuidar, se amar como você ama os seus pets. Ter tempo para você, tempo para cuidar, para se amar, para desacelerar, para passear, para ter seu lazer, para sorrir, entende? Até mesmo para chorar, entende? Às vezes as pessoas guardam muito choro, né? E eu digo muito, gente, o choro é um sentimento positivo. A gente precisa compreender as emoções. Eu sou muito chorona, eu choro por tudo. Chorar faz bem. Não assim, no sentido, né, propriamente, eu vou chorar por tudo. Não, mas se você tem um sentimento ali, tô com vontade de chorar, ele está dizendo o que esse choro? O que ele está falando de você? Aonde você está sofrendo que está vindo esse desejo de chorar? Então, ponha para fora, chore. E na sala terapêutica, no site terapêutico, a gente não tem muito isso, né? A gente tem um lencinho ali, porque é o momento que você está falando de si e o choro vem de forma natural. E eu fico feliz quando a minha paciente, ela chega e ela chora. Eu digo, eu não estou feliz porque você está chorando, estou feliz porque você está se permitindo chorar, botar para fora. Pois eu me e a gente acolhe. Muito, eu me permito muito chorar. Faz bem. Minha família toda é muito sensível. Então, eu choro com comercial de televisão. Eu choro, eu me emociono nos parabéns
de um aniversário que eu vou, de uma criança, porque para mim aquilo ali é uma dádiva, você tá podendo celebrar ali a saúde daquela criança, e eu como mãe, eu fico, nossa, eu sempre me emociono. Que bom, mulher sensível, Eu sou muito. E a gente leva muito isso, que é muito sensível também para o nosso atendimento, né? Pois é. Então, essa sensibilidade aí tá no dia a dia. E quando o tutor começa a contar uma história, né, pra gente entender toda a vida do animal, o que aquele animal representa, tudo isso tem a nossa sensibilidade aí ajuda um pouco nesse sentido. Mas ainda falando da síndrome de Burnout, ela tem tratamento, é medicamentoso também, como na depressão, Ana Paula, ou não? Como é que funciona? Não necessariamente. Então, a síndrome do Burnout, ela é o quê? Uma síndrome de esgotamento, como eu falei, físico e emocional. Então, são sintomas como exaustão, irritabilidade, nervosismo, você fica muito estressado diante da sua rotina, das atividades. Tudo isso é promovido por quê? Pelo ambiente de trabalho. E aí, esse ambiente, ele está sendo um ambiente tóxico. E como é que a gente vai entender como é que isso funciona? Enquanto médico veterinário, trazendo para a realidade aqui do espaço, então você precisa observar como é que está essa rotina, está muito exaustiva, está tendo cobrança excessiva sua com a sua profissão, de você enquanto profissional, que nível você está se colocando de cobrança, como você está conduzindo essa rotina, como você se sente diante também da perda de um pet, né? De repente você está ali e você acompanha aquele paciente pet e de repente ele vem a óbito. E como você lida com isso, né? Então, como isso está chegando para você? Então, essa síndrome do Burnout, ela não são sintomas que vêm e vão. A síndrome, ela acontece quando o ambiente, ele não está sadio, ele está tóxico, mas de uma forma muito gritante, muito forte e muito constante. Não é um dia ruim, precisa também explicar. Não é um dia ruim, todos nós temos um dia ruim, né? Um dia mais, que vai demandar da gente uma energia maior. Não, isso é uma coisa que é frequente, muito frequente, intensa todos os dias. Então, isso vai chegar a um ponto em que você vai realmente ter esse esgotamento, porque você vai entender que isso está tão constante que você já não consegue mais lidar. Vou chegar aí na sua resposta. Uma das coisas que também pode ocorrer na síndrome, que é importante falar, que eu me lembrei agora, é a despersonalização. É algo que pode ocorrer, e quando isso acontece, é porque esse paciente já está num nível bem elevado, né, de esgotamento mesmo. O que é isso? A despersonalização é quando você começa a agir diferente. Cris é o quê? Cris é emotiva, Cris vamos dizer aqui, né, Cris? Emotiva, é tranquila, é calma. E, de repente, na rotina, a Cris se percebe totalmente despersonalizada. Você começa a ser agitada, irritada. Você começa a fugir da sua normalidade. Então, você não se reconhece. Então, quando isso acontece, acende o sinal vermelho. Gente, eu não sou essa pessoa. O que está acontecendo comigo? Então, já entenda de que você está ali num nível de estresse muito grande, de esgotamento físico, emocional grande, que precisa parar. Precisa compreender que você precisa de ajuda, né, para refazer todo esse processo de bem-estar. E aí, qual o tratamento? Tem tratamento, né? Tem tratamento. Claro que vai partir aí de observar o paciente, em que nível ele está, como é que está. Fazendo os ajustes que são necessários, né? A mudança de hábito, ela de toda a anamnese feita, a gente vai ver em que pontos aquele paciente está pecando, né? Está ali precisando de um ajuste. Então, a gente vai propor esse ajuste na rotina. E muitas vezes é difícil para o paciente entender que ele precisa desacelerar, como eu digo, né? Eu trabalho muito com autocuidado, né? Emocional, prevenção e tudo. Talvez precisa modificar a rotina da pessoa. Então, às vezes você precisa tirar ali algumas coisas da sua rotina, dizer não, aprender a dizer não para algumas coisas. E o paciente diz, mas eu não posso. Eu disse, mas é uma escolha sua, né? Quando você diz eu não posso, já está escolhendo. E você não está se escolhendo nesse momento. Então, trazer essa conscientização é muito importante. Então, entender de que a gente precisa modificar a rotina, a gente precisa restabelecer algo que esse paciente, ele venha, como eu falo sempre, desacelerar mesmo, ele ter novidades na sua rotina, fugir daquela coisa engessada, daquela rotina puxada, estressante. Ele precisa estar com pessoas que lhe façam bem, ele precisa resgatar esse equilíbrio emocional. Às vezes, no processo apenas terapêutico, ele consegue, e às vezes não. Aí é quando a gente vai realmente conversar com o paciente e dizer que ele precisa ali, muitas vezes, de um processo ansiolítico, antidepressivo, para que ele possa sentir-se melhor e ajudar nessa fase.
fase, né, que dá a síndrome, de tratar a síndrome, porque ela tem cura, ela pode sim ser revista, né, revisada dessa rotina, e o paciente pode voltar, assim, a esse bem-estar emocional, esse equilíbrio físico e emocional. Então, nem sempre, nesse caso, vai precisar, mas se a gente compreende de que ele precisa, é encaminhado, e faz todo aquele processo, né, educativo, para que ele possa se sentir bem e fazer as mudanças necessárias. Mas esse processo de mudança, é importante dizer que não é só assim, olha, você vai precisar mudar isso, tirar isso e pronto, vai embora, faça e volte. A terapia vai entrar aí no processo de conscientização, de acompanhamento, de entender que cada paciente tem o seu tempo, que é difícil dizer não. A gente acolhe muito, a gente orienta, a gente dá prazos. Por que a terapia não tem prazo? Você começa, mas não sabe quando termina, não é? Muitas pessoas perguntam, mas é quanto tempo? Eu digo, não sei. Vai depender do seu processo. Cada pessoa é diferente. Eu tive paciente com síndrome de pânico que ela durou 6 meses, o tempo mínimo do tratamento. 6 meses, cravado. Uma senhora de 66 anos, tinha até um depoimento no meu Instagram, no perfil. Foram 6 meses. E simplesmente eu dei alta, porque ela estava curada, não tinha mais o que fazer. Enquanto eu tinha um paciente que tem 1 ano comigo. Então, vai depender muito de cada pessoa, de como essa pessoa compreende, entende, vai avançando, porque a gente avança em pequenos passos, às vezes demora um pouco mais em outros, mas o processo terapêutico, ele vai acompanhando tudo isso, a gente entende o quanto é difícil dizer não, quanto é difícil modificar algo que para a gente às vezes seja tão simples, mas o paciente não é. Então, a gente respeita muito essa subjetividade de cada um, o tempo de cada um, mas que o processo funciona, ele funciona. Se você não interromper, ele vai funcionar. É você se colocar como prioridade também. Pois é, então, nobres colegas, vocês precisam de ajuda. Quem estiver sentindo esse esgotamento físico, esgotamento mental, é hora realmente de buscar ajuda por tudo que eu falei aqui, a pressão que a gente sofre, a nossa própria pressão, a pressão no ambiente de trabalho, né? Seja pelos tutores, sejam pelos os proprietários, donos das clínicas, que muitas vezes estão cumprindo ali o papel dele, né, de querer que você desempenhe seu bom papel, mas que às vezes a gente se torna sobrecarregado. Então, é importante mesmo buscar ajuda, por isso que eu quis tanto que a Ana Paula viesse aqui para falar um pouco para todos os colegas que realmente isso é muito importante, a gente cuidar cada vez mais da nossa saúde mental. Eu tenho enxaqueca, né? Minha família toda tem enxaqueca, minha mãe, né? E eu também tenho enxaqueca desde criança. E eu passei por um processo, assim, de estar tendo enxaqueca quase que diariamente. E quando eu fui no médico, quando eu contei minha rotina para ele, que eu não tinha hora de almoço, que tinha dias que eu nem almoçava, que eu almoçava no carro, ele disse, eu vou passar um remédio para sua dor de cabeça, mas de nada vai adiantar se você não ajustar a sua rotina, se você não ajustar a sua vida. Senão, não vai adiantar nada, porque você está tendo isso por conta da sua vida, que você não tem hora para nada, você não descansa, você tem que almoçar, tem que descansar uns 30 minutinhos para poder voltar ao trabalho, não pode ficar atendendo até 10 horas da noite, então por isso que eu tento que isso aí seja exceção, né? Isso. Então, mais ou menos por aí. Mas, Ana Paula, vamos falar agora um pouquinho para os tutores, acaba sendo para nós veterinários também, porque você até citou, né? Nós lidamos com perdas. Muitas vezes temos pacientes e a gente sabe que os animais vivem menos que nós, né? Então, a gente precisa aprender a conviver com as perdas. Eu trabalho com alguns animais que têm leishmaniose, então talvez porque diz, problema de pele não leva a óbito, de fato. Mas aí eu tenho muitos pacientes com leishmaniose, que é uma doença que não tem cura. Tem alguns animais que acabam descompensando. E eu já perdi alguns animais com a doença, né? E a gente sempre tenta conversar com o tutor. Às vezes o próprio tutor opta pela eutanásia, porque o animal já está numa fase muito ruim. E que orientação você dá para nós, como médicos veterinários, que lidamos constantemente com as perdas, mas também para os tutores, né? Que tem que entender que aquele ali é um processo do animal, principalmente quando ele está idoso, né? Quando está idoso, às vezes é mais fácil do tutor compreender do que quando ele morre repentinamente por alguma doença que acometeu de inesperado. Mas que orientação, como psicóloga, você dá para a gente, tutor e médico veterinário, para passar por isso? Isso. Bem, enfrentar o luto, né? Enfrentar o luto. Entender que o luto ele é um conjunto de fatores que
a pessoa ela vai atravessar ali através de quê? Através de sentimentos referente a uma perda. Uma perda de quê? Uma perda de alguém ou uma perda de algo. Então, o luto é um conjunto de experiências emocionais diante de uma perda. E aí, o luto por morte, né? Que é esse luto que a gente fala que é o mais comum. Então, ele é o mais conhecido. É quando a gente perde um ente querido, um parente, um familiar, um amigo. Enfim, né? É o luto por morte que a gente chama. Mas existem vários tipos de luto. Deixa eu me lembrar aqui de alguns. Então, no caso do PET, direcionando já aqui, o caso do PET a gente chama luto não reconhecido. Por quê? Porque entende-se que a perda daquele PET, naquele momento, para o cuidador, para o tutor, né, para o médico veterinário, é uma perda gigantesca, né? É uma dor, sim, que existe. Mas, muitas vezes, para a sociedade, para as pessoas que estão ao redor, é uma simples perda. Seu cachorro morreu, seu gato morreu. Ai, que pena. Mas não dá o valor devido dessa perda e nem compreende os sentimentos que está por trás dessa perda. Enquanto com a morte de um parente, de uma pessoa, gera uma comoção maior. E você é melhor compreendido, entende? Então, existe o luto normal, que é o luto por morte. Existe o luto patológico. Existe o luto neonatal. Existe o luto coletivo. Existe o luto traumático. Existe o luto não reconhecido, que entra a perda do PET, que entra a perda de um trabalho, do emprego, né? A aposentadoria, chegada da aposentadoria, a gente trata também quanto luto não reconhecido. Você, de repente, estava inserido ali no trabalho e você deixa aquele ambiente, então traz também déficits emocionais, perdas. Então, são vários tipos de luto envolvidos. Mas como a gente tratar, então, o luto? Entender de que existe um processo. Primeiro validar o sentimento. Todo sentimento, o ser humano precisa ser validado, precisa ser acolhido. Então, se você entende que você, enquanto tutor, enquanto médico veterinário, você está sofrendo e você compartilha esse sentimento com alguém, geralmente mais próximo, então você precisa se sentir acolhido. Então, o que fazer para alguém que está enlutado, né, que a gente chama? Acolher. Então, acolha, valide o sentimento. Eu entendo que você está sofrendo, não queria passar porque você está passando, mas eu entendo, eu estou aqui para ajudar. Não critique. Um outro ponto que o enlutado precisa é entender de que o próprio PET, ele tem, como você falou, né, o seu ciclo de vida, né? Como nós temos. E tudo isso tem um fim, somos finitos, o animal também. E ele tem um tempo diferenciado de vida. Então, entender de que aquele momento chegou, seja por uma causa natural, né? Ou por qualquer outro motivo de perda, mas chegou aquele momento. Aí, buscar aceitar essa perda dentro das suas condições emocionais é importante. E aí vem muito vivenciar o luto. Né? Entender que esse luto precisa ser vivenciado, fazer o processo de despedida é muito importante. Isso para o PET, mas a gente traz também, né, para as pessoas, mas fazer o processo de despedida é muito importante. Eu já tive pacientes tratando com luto de mães que não viram o filho, né, ser sepultado. Na Covid a gente teve muito isso, né, esposas jovens que perderam o esposo e não viram ele, não tiveram o último momento. Aí, muitas vezes, porque não puderam, né, por conta dessa história do Covid. Mas, às vezes, tem gente que não quer. E depois sente, acho que um vazio, porque não foi até o fim. Luto ausente, isso. Não teve esse processo de despedida. Então, sofre depois também, porque eu não me despedi, porque eu não vi, porque eu não busquei. Então, existem vários tipos de luto que a gente vai nesse processo de acompanhamento, entendendo onde esse paciente se encaixa. Então, entender que você precisa vivenciar o seu luto, ser acolhido no seu sentimento. Então, busque pessoas que entendam o seu sentimento, colegas, pessoas próximas, que vale acolher, para que você se sinta acolhida. Eu estou em sofrimento, eu estou sofrendo essa perda de alguém que era importante, de um pet que era importante para mim. Vivenciar esse luto, ser acolhido, como eu falei, fazer o processo da despedida é muito importante, muito importante. E depois buscar fazer o quê? Uma nova rotina. Entender que a rotina precisa ser refeita. Se você ser quando tutor, né? Você vai modificar, né? A sua rotina diária
mediações, vai ter aquela ausência, aquela falta, mas você entender que precisa mudar a rota, né? Fechar esse ciclo, criar outros. Então, são processos que a gente vai acompanhando para que essa emoção ela vá sendo melhor administrada. O luto, ele dura quanto tempo? Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo, né? E aí, falando do luto de forma normal, teve um caso de um senhor, que eu me lembrei agora, teve um caso de um senhor que os filhos procuraram a psicoterapia porque achou que ele estava enlouquecendo. Era um senhor de idade, né, um idoso, e olha, ele está enlouquecendo, não sei o que, ele precisa de ajuda, né? E falaram muita coisa, e trouxe ele para acompanhamento. E na clínica a gente entendeu que não tinha nada a ver, não tinha nada disso. Toda essa preocupação dos filhos era irreal. E aí o que a gente viu? Que era uma forma de lidar com o luto. Então ele perdeu a esposa, companheira de muitos anos. Então ele sentava na cama de noite e conversava com ela. Ele falava do seu dia, da sua realidade, algo que ele fazia quando eles estavam vivos. E aquilo era insanidade mental, aquilo era um adoecimento, aquilo era o quê, né? Ele não pode mais fazer isso porque ela morreu. E aí, por que ele não pode? É a forma dele passar pelo luto. É a forma de passar pelo luto. Ele quer conversar, ele quer. Vai chegar um dia que talvez não faça mais sentido, mas enquanto fizer, não tem problema. Se você diz, não faça isso, tire isso, isso é muito doloroso. Entende? Então, existe todo um processo de acompanhamento para a gente entender o que faz sentido, o que não faz, o que realmente precisa ser tratado, modificado. Então, a clínica ela vai acompanhar esse paciente. Então, no médico veterinário, eu acredito que tem um grande sofrimento pela perda desse paciente, pelo adoecimento do paciente, por às vezes também se cobrar enquanto profissional, nossa, não consegui tratar, não consegui curar, não foi eficaz, né? Que profissional eu sou? Aí entra a cobrança, a síndrome do burnout pode vir, o processo depressivo pode vir, e aí lidar com esse luto, vejo que está tudo entrelaçado. Lógico que tudo isso de uma forma muito constante, muito intensa, mas tudo acontece tão sutil, sabe, Cris? Às vezes a gente acha que não está sofrendo, que não está iniciando um processo depressivo, porque acha que tudo é justificável. Não, é por isso, é por aquilo. E acho que está tudo bem com você. E você continua naquele ciclo. E quando você percebe, você está nesse processo de despersonalização mesmo, já não se identifica, já não se percebe. Porque você foge um pouco da sua normalidade, porque você está tão machucada, tão sofrida, né? Tão acometida por uma rotina, pela dinâmica, pela vida, de escolhas, de processos que você está vivendo tão difíceis, que você se deu conta só agora, muito tarde, que você não está bem e que você precisa de ajuda. Então, fica um alerta, né, para todos, né, todos nós, cuidadores, né, da saúde, e os médicos veterinários também. Vocês são da saúde, então cuidem-se também, né, busque ter esse olhar empático com vocês também. Como está a sua rotina? Como está a sua família? Como está o seu cuidado, o seu lazer? Como você tem lidado com seus pacientes? Que escolhas você tem feito? Tudo isso é importante observar. E o que vem sendo visto em você que está sendo tão diferente, né? De que você já não se percebe mais, né? Eu era tão calmo, tão tranquilo. Agora eu estou tão mais irritado, tão chateado, tão nervoso, né? Eu me sinto tão estressante. Então, tudo isso precisa ligar, né? Como eu disse, aquela luzinha de alerta, né? Que quando você perceber que você não se sente bem, busque ajuda, né? Ajuda para que você continue se sentindo bem, resgate o seu equilíbrio emocional e fique bem para cuidar e tratar daqueles que você ama, da sua família, dos seus pacientes, das pessoas, contribuir para o mundo estando bem. Sem saúde emocional não há vida. É importante dizer, muitas pessoas cuidam muito da saúde física, que é muito importante, mas se você não cuidar também do seu emocional, você também não vai ter qualidade de vida. Então, com certeza. Tudo está junto. É verdade. Ana Paula, a gente passaria aqui horas e horas conversando, sem dúvida nenhuma, mas estamos caminhando para o nosso final. Eu queria aqui agradecer, né, a sua disponibilidade de ter vindo aqui explicar um pouquinho da mente humana para todo mundo que está aqui acompanhando, principalmente para os meus colegas médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária que sempre estão aqui acompanhando a gente, e para os tutores também, para entender um pouquinho dos desafios diários que o médico veterinário enfrenta, principalmente nas questões da mente, né? Então, queria agradecer aqui pela sua presença, queria que você fizesse as suas considerações finais aqui para o pessoal.
Eu que agradeço, né, pelo espaço. É sempre muito bom falar, né, da mente humana, trazer um pouquinho dessa orientação, trazer o conhecimento, né, à população, à sociedade, aos médicos. E fica aqui a minha mensagem que você não é a Mulher Maravilha, você não é o super-homem, né? Você é humano, você é humana e precisa de cuidados. Então, cuide-se mais e cuide-se melhor para que você esteja sempre bem, para exercer cada vez melhor a sua profissão, né? E para também viver, né? É preciso trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Isso. Então, trabalhe a sua mente e transforme a sua vida, é o meu lema. Foi um prazer estar com você, né? Com todo o seu público, espero ter contribuído, eu fico à disposição. Pois é, pessoal, estamos aqui finalizando mais um episódio do Pet Skin Talks. Hoje trouxemos, né, um tema muito diferente do que a gente é acostumado a ver aqui, mas de extrema importância e necessidade para todos. Então, eu queria agradecer a companhia de vocês e espero vocês nos próximos episódios do Pet Skin Talks.